Esse é o jack que não tá rachado. O jack. Achou? Bom dia, irmãos. Bom dia. Todos, eu vi alguns chegando aí com blusa, outros chegando de bermuda. Esse tempo fica pregando peça na gente. Tem alguns que chegam de muleta. Cadê o Davi? Ei, Davi, hein, boleiro? Rapaz, teve um pessoal que se machucou aí jogando futebol. Melhoras, hein, Davi? Mas esse frio é tão bom para a gente cantar, né? E como a gente ouviu a mensagem no aniversário da igreja, né? A respeito de não fazer o senta-levanta, né? Para que o pessoal não machuque o joelho e tal. Eu vou pedir aos irmãos que queiram ficar de pé, que por favor fiquem de pé para a gente começar esse momento de culto e adoração ao Senhor. De pé. Aqueles que não puderem, por favor, sintam-se tranquilamente à vontade de ficarem sentados. Vamos começar esse momento de culto e adoração cantando o cântico dos montes corre para o mar. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Todos juntos. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Muitos bem-vindos, meus irmãos. Podem se sentar, aqueles que estão de pé. Macário vem aqui. Antes de começar, né, Macário? Eu sei que você vai falar aí, mas queria saber quem faz aniversário essa semana. Macário. Mas quem mais? Mais alguém? Qual que é o... A Silvia. Silvia, você é que a máscara, né, atrapalha, né, Renato? A Silvia. Quem mais? A Linda. Quem mais? Foi também. Fica de pé, quem faz aniversário fica de pé, vai. Quem tá com o joelho ruim, não, fica aí, não precisa levantar. Quem fez também? Quem fez também, né? Quem fez também. Quem fez também, né? Legal.
Ó, só o pessoal de 30 Olha. anos aí, ó. É. Legal. Fabião, vem cá. Começar, eu vou quebrar aqui o protocolo, nós vamos começar orando pelos aniversariantes. E aí o Macário desenvolve aí. Tá bom, Macário? Você ora pelo Macário e pela galera, Fabião? Gente, eu vou abraçar o Macário aqui, sintam-se todos abraçados, os aniversariantes, tá bom? Deus amado, obrigado por mais uma manhã, nessa casa, nesse lugar reservado à oração, um lugar onde nós invocamos o Teu nome, e nós pedimos em especial por esses nossos queridos irmãos que comemoraram o aniversário nessa semana. Que seja a Tua graça sobre a vida deles, que seja o Teu cuidado, que seja o Teu amor, Tua proteção, Deus, que seja a orientação do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, a família de cada um deles, que o Senhor abençoe e coloque a Tua mão sobre tudo aquilo que for importante para eles. Nós agradecemos a vida deles, são muito importantes para nós, Deus, como coletividade, igreja, são importantes para nós individualmente nas nossas vidas. Nós louvamos a vida de cada um deles. E nós agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Muito bom comemorar um aniversário aqui junto com vocês. Ainda mais um culto presencial, né? Que eu posso ver o rostinho de vocês, não tá naquela telinha pequenininha, né? Muito bom. Obrigado, queridos. Irmãos, eu tenho alguns avisos em relação a nossas atividades da igreja, tá bom? Na segunda-feira, às 20 horas, perdão, nós temos a nossa reunião de oração. Se você não faz parte do grupo, por favor, fale com o irmão Lázaro, o presbítero Lázaro, tá? Ele é quem coordena, ele é quem comanda a reunião de oração. Então, se você não faz parte do grupo e gostaria de receber e fazer parte, e estar junto com a gente orando como igreja, por favor, procure o Lázaro, tá bom? Eu peço também para que você que é pai de junior, adolescente, você que é adolescente, jovem, junior, nós temos as nossas reuniões acontecendo. Na terça-feira, os juniores, sexta-feira, os adolescentes e sábado, a reunião dos jovens, tá? Terça-feira, às 18h30, dos juniores. Perdão. Terça-feira, às 18 horas dos juniores. 18h30, sexta-feira, dos adolescentes. E dos jovens, às 19h30. Tá bom? Então, no sábado. Obrigado. Meu ponto está avisando aqui, então tá falando. Obrigado. Tá bom, queridos? Eu tenho um convite como igreja para você. Semana passada, o Enéas Júnior, ele fez um desafio para a gente como igreja. Ele fez um desafio para participar de um projeto do PV Moçambique, tá bom? Então, na semana passada e essa semana, nós temos esse projeto, nós temos um recurso para levantar, para ajudar esse missionário lá em Moçambique. Então, se você quer contribuir, ajudar com esse projeto, nós estamos pedindo para que você, junto, né, na conta da igreja, você faça uma transferência com o final de 1 centavo, para a gente identificar que essa oferta é para o PV Moçambique, tá bom? Então, por favor, querido, você quer saber mais? Mas, cara, eu quero ajudar, mas eu não sei, eu gostaria de conhecer um pouco mais do projeto. A gente vai ter o prazer de falar para você o que está acontecendo, quem é o Enéas, falar para você o que está acontecendo lá em Moçambique e para que esse recurso, tá bom? Então, por favor, se você quer contribuir, quer ajudar, e é muito importante, queridos, que você ajude nesse projeto do nosso missionário que faz parte da nossa igreja, tá bom? E eu também quero fazer um convite para você. No dia 6 de julho, nós temos um convite para você que é mãe de junior, principalmente meninas. A gente vai fazer uma palestra, a gente vai conversar com você como lidar com essa fase de 8 a 12 anos, uma perspectiva bíblica de como lidar com essa faixa etária, tá bom? Então, se você conhece alguém também que é mãe de junior nessa faixa etária, você faz parte de menina, principalmente de menina, que você faz parte desse grupo que a gente gostaria de conversar com você e falar um pouquinho sobre esse projeto, tá bom? No mais, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, segunda carta de
17 e 18. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, 14, depois o 17 e depois o 18. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar, queridos. O motivo da nossa reunião aqui não são as pessoas, apesar de ser muito importante que nós estamos aqui como pessoas, como irmãos em Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, do nosso Senhor e Salvador. E queremos continuar crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida. Obrigado, Senhor, porque não é mais um checklist na agenda, Deus. Não é somente um compromisso que nós temos com homens. Deus, nós estamos aqui. E, Senhor, se tem alguém aqui com motivação errada, ó Pai, que essa pessoa entenda que o motivo pelo qual nós estamos aqui é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação, que hoje alegra o nosso coração, Deus, e faz a gente cantar de alegria. Deus, obrigado porque o Senhor a cada dia permite que a gente possa, tem permitido, Deus, que a gente experimente do Senhor. Obrigado, Deus, porque essa salvação nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida tem sido transformada ao caráter de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos continuar esse momento de culto, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, e sabendo que é Ele quem nos traz segurança, é Ele quem nos dá paz. E esse hino fala a respeito disso, é o hino 417 do HCC. Você que... A maioria do pessoal aqui já sabe, né? Que o programa está aí e as letras seguem aí junto com o que foi enviado para vocês. Então, vamos nos acompanhar aqui com as letras. Quem puder, por favor, fique de pé. Quem se sentir à vontade de ficar sentado, por favor, pode ficar sentado, tá bom? Vamos lá. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Altos céus louvam a
excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O próximo cântico a gente aprendeu, da última vez que eu dirigi o louvor, a gente cantou esse cântico. Cantamos 2 vezes para a gente aprender. E hoje a gente vai cantar de novo. A primeira estrofe e o refrão a gente vai fazer 2 vezes para a gente aprender bem, tá bom? Então todo mundo junto, bem forte para louvar a Deus. Vamos lá, todo mundo junto. Todos juntos. Enquanto eu viver, teu nome louvarei, nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor, o mundo verá o teu poder, céus e terra irão te adorar, meu Deus, teu nome exaltarão. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder, não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor, Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Mais uma vez no começo, enquanto eu viver, teu nome louvarei. Enquanto eu viver, teu nome louvarei, nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor, o mundo verá o teu poder, céus e terra irão te adorar, meu Deus, teu nome exaltarão. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder, não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor, Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salva.
Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Subiu. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Seja louvado, seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. O Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Amém, podem sentar-se. Lázaro, logo em seguida, a oração que o Lázaro vai fazer, o coral vai participar cantando um cântico. E a gente queria que você participasse também. Tem um momento, né, Maju? Cadê Maju? Maju. Ah, o Dica. Maju. Quem que vai reger? A Maju? Então, vai ter um momento que a Maju vai chamar toda a congregação para cantar junto, né, Maju? Então, você acompanha a letra do hino, tá bom? Do cântico. Ah, cadê o Lázaro? Já tá? Muito bom estarmos mais uma vez aqui, junto com os irmãos. Já oramos também em gratidão ao Senhor pelos nossos aniversariantes, mas nós gostaríamos de lembrar também que nesta manhã estão conosco os missionários Milton e Márcia Camargo. Eles estão em São Paulo por um tratamento de saúde e estão conosco, estão aí em um dos carros. E nós gostaríamos também, nesse momento, de pedir aos irmãos que estejamos orando também em favor desses nossos missionários, que especialmente que o Milton vai estar fazendo então esse tratamento de saúde. Então, é a nossa oração também por esses irmãos. Bendito e amado Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o nosso Deus que nos traz a esperança nos dias difíceis em que vivemos, mas o Senhor está sempre a nos guardar, a nos dirigir, a nos sustentar em tuas fortes e poderosas mãos. Ó Deus, muito obrigado por esse dia em que podemos celebrar ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que comparecem hoje para cultuar o teu nome, nesse tempo que podemos, na liberdade do teu Santo Espírito, fazer isso. Ó Deus, também nós queremos pedir neste momento que a tua boa mão esteja a acompanhar, esteja a dirigir o tratamento que o teu servo Milton está se submetendo nesse tempo
ó Deus, que o Senhor possa em tudo dirigir, para que esse tratamento seja bem sucedido, vindo a recuperação em seguida, e que esses irmãos já possam retornar ao campo missionário de onde eles estão a servir o Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus todo-poderoso. Ao Senhor queremos render a nossa gratidão, a nossa adoração, porque Tu és um Deus vencedor, um Deus santo, um Deus incomparável. Que o Senhor possa, Deus, receber a nós os louvores que oferecemos ao Senhor na manhã deste dia. E que também, ó Deus, sejamos desafiados pela Tua palavra para cumprir também os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, como pessoa e como igreja também. Oramos pedindo essas coisas humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Tô me vendo aí, né?
cantando junto conosco, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassível, és um só Deus, supremo Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, eterno teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Olá, irmãos. Bom dia, irmãos. Uma alegria vê-los aqui, nós nos reunirmos para adorar e cultuar o nosso grande e bondoso Deus. Eu diria que em tempos de pandemia, se eu fosse pedir para alguém se manifestar aqui, eu creio que cada um de nós poderíamos dizer com toda certeza que nós conhecemos alguém próximo, já faleceu em razão da Covid. A gente poderia dizer N fatores, pode ter sido por causa da própria Covid, pode ter sido no meio da própria pandemia, e o fato é que uma situação como essa, ela realmente revela o quanto frágeis nós somos. Nós olhamos para uma crise dessa natureza, e ela tem os seus vários motivos, existem aí até algumas teorias de conspiração, mas o fato é que uma situação como essa, ela realmente revela a nossa fragilidade e faz a gente começar a ficar pensando a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a gente olha para pandemias, nós olhamos para a morte, nós olhamos para conflitos e a gente já começa a pensar, pronto, o Senhor Jesus Cristo está às portas. Ele está voltando. E a gente meio que começa a dar uma de começar a querer entender por completo a escatologia, como se isso fosse tão possível dessa maneira. E o fato é que esse tipo de situação, todo esse conjunto de coisas, faz a gente começar a pensar muito sobre os fins dos tempos, e nós começamos a especular a respeito desse assunto, e a gente já começa a olhar para as Sagradas Escrituras usando essa lente e querendo afirmar, olha, o Senhor Jesus Cristo realmente está perto de vir. E meu avô e minha avó, com muita sabedoria, eles sempre diziam, a cada dia que passa, o Senhor está mais perto de vir. E depois que eu fui ficando maior, eu comecei a entender, não, realmente, cada dia que passa, ele está mais perto de vir. O fato é que, seja por alguma razão ou outra, nós começamos a olhar para a história dessa forma.
quando nós olhamos para isso, começam a surgir alguns comentários, como se eles fossem bíblicos e como se eles estivessem na Bíblia. Aqueles que se lembram, né, no final da década de 90, alguns começaram a dizer e afirmar até que isso era um versículo bíblico. Alguns diziam o seguinte: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Vamos ver aqui, quem que se lembra disso aqui? Olha só, não vou nem perguntar quem é herege aqui que falou isso, mas o fato é que a gente faz esse tipo de afirmação, né? 1000 passará, mas 2000 não chegará, como se o Senhor Jesus Cristo tivesse data e hora marcada do nosso ponto de vista para que ele pudesse voltar aqui. Agora, além dessa especulação, eu não sei até que ponto isso é verdade, dizem que certos jovens da igreja, isso aqui não era na igreja do Maracanã, eles fizeram uma peça, e era uma peça que falava sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o pastor da igreja pediu para que eles montassem, né, todo um aparato de som, para que no momento em que fosse anunciado que assim que o Senhor, ressoada a trombeta de Deus, dada a voz do arcanjo, o Senhor voltaria dos céus. Isso era para ser feito um efeito especial, para que quando fosse lido essa passagem lá em 1 Tessalonicenses, então, né, se soasse uma trombeta. E os jovens, então, como sempre capricham naquilo que fazem, colocaram, né, um aparato de som em cima do telhado da igreja. E quando o pastor, então, leu a passagem, tudo aquilo começou a dar aquele alarido de trombeta, e o povo saiu atropelando, e ficou pouca gente na igreja, apenas uma senhorinha ficou ali dentro. E o pastor, desconfiado, então, daquela situação, falou assim: minha irmã, só a irmã e eu que nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E ele então falou assim: não, senhor, o senhor está enganado, eu só fiquei aqui porque arrastaram a minha muleta, senão eu teria ido embora também. O fato é que com toda essa situação, nós realmente especulamos e nós queremos meio que prever a segunda vinda de Cristo como se isso fosse possível. Eu me lembro quando em 2012 surgiu uma profecia, uma dessas profetadas aí, e saiu o famoso calendário maia dizendo que no final do ano o Senhor Jesus Cristo voltaria. E virou aquela emoção, aquela comoção, né? E eu falei assim: olha, Deus tem um prazer muito grande de frustrar todas essas previsões que as pessoas querem fazer. O fato é que com tudo isso acontecendo, essa nossa tendência humana de querer fazer qualquer associação de pandemia, guerras, rumores de guerras, crises e outras situações com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, normalmente nós temos uma expectativa que não é uma expectativa correta, uma expectativa bíblica de como aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta sobre como que nós devemos esperar essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele falou claramente sobre como nós deveríamos esperar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma orientação segura na palavra de Deus, não sobre quando ele voltará. Nós temos uma orientação segura sobre como ele voltará e como nós devemos nos encontrar quando ele chegar. Isso nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer: realmente ela nos orienta. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós estamos aqui na última semana da última Páscoa da vida do Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo, a vida pública dele aqui nesse mundo, ela é marcada por 3 Páscoas. E nós estamos na última semana. O Senhor Jesus Cristo está com os dias contados. Para ser mais preciso, nós estamos na terça-feira da chamada Semana da Paixão do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas estão perguntando para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, quando o Senhor voltará? E o Senhor Jesus Cristo se nega a dar qualquer informação a respeito de quando ele voltará.
Mas o Senhor Jesus Cristo, de forma muito magistral, ele começa a dar algumas orientações sobre como nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Especificamente dentro do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala de duas parábolas. Eu não vou lidar com essas duas parábolas, apenas com uma. Ele fala de duas parábolas que falam sobre como nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira dessas parábolas é a parábola das 10 virgens, ou as 10 donzelas. Essa parábola fala de que nós devemos ter dentro do nosso coração aquela vigilância e aquela perseverança no Espírito quando o Senhor Jesus Cristo, para ele voltar. E a segunda parábola é uma parábola que fala a respeito de talentos. A palavra talento aqui, ela não está falando de dom, ela não está falando de um talento natural, tocar piano, cantar no coro, ou saber cozinhar bem alguma coisa, uma carne, ou seja lá o que for. A palavra para talento aqui, ela se refere a dinheiro. E, na verdade, ela se refere a uma quantidade. Um talento, na verdade, equivalia a aproximadamente 34 ou 36 quilos de prata. Isso era dinheiro para chuchu naquela época. E se referia a muita coisa. Eu gostaria de ler primeiramente com os irmãos os versos 14 a 23. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Mateus capítulo 25, versos 14 a 23, diz assim a palavra de Deus. Dando sequência ao ensino do Senhor Jesus Cristo sobre como nós devemos aguardar a segunda vinda, ele diz assim: também o reino dos céus, se referindo à segunda vinda, é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e desentregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. Verso 16. O que havia recebido os 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5 talentos. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com aqueles servos. Então, chegou o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei e trabalhei. Versículo 21. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria ou das festividades do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Essa parábola, ela fala de algo que era muito comum naquela época, que talvez não faça muito sentido para nós. As pessoas naquela época, embora não tivessem avião, ou não tivessem ponte aérea, as pessoas viajavam muito. E elas acabavam confiando seus bens a algumas pessoas. Os comentaristas afirmam que já dentro do Império Romano, Israel fazia parte dentro do Império, eles conheciam pelo menos 2 formas de você aplicar ou de fazer o investimento de todo o seu patrimônio, de todo o dinheiro que você tinha. A primeira dessas formas, e era uma forma fenícia, em que os romanos herdaram isso, era quando você pegava os seus bens e entregava à mesa. A palavra mesa aqui é de onde origina a nossa palavra banco, tanto no português quanto no inglês. E ali havia uma negociação, e essas pessoas ficavam ali lidando com o dinheiro e fazendo com que o dinheiro desse os seus filhotinhos. A palavra para juros, então, significa os filhos do dinheiro. Olha que coisa interessante. As pessoas pagavam naquela época aproximadamente 12% ao ano de investimento. Parece que nada mudou muito. Mas essa era a primeira forma. A segunda forma era quando o Senhor
Uma pessoa muito rica, um proprietário, ele chamava então os seus servos, na verdade, esses servos eram chamados de administradores, eram servos livres, mas na verdade eles eram pessoas de confiança, ele fazia uma apuração de tudo aquilo e confiava aquilo para essas pessoas. E para que elas pudessem então negociar habilmente tudo aquilo e pudesse fazer com que esse dinheiro, esse patrimônio, ele pudesse render então outro patrimônio, enquanto o seu senhor estivesse fora. Muito curiosamente, nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que esse senhor, ele saiu, ele foi para o estrangeiro. A ideia da passagem aqui é de alguém que está saindo, ele está se ausentando por um período de tempo significativamente longo, exatamente para que esses servos possam trabalhar em cima desse dinheiro, desse capital que foi entregue a esses 3 servos. E cada um desses 3 servos vai ter uma atitude diferente quando esse senhor ele está se ausentando. A palavra de Deus diz que esses servos, eles vão administrar esse dinheiro da forma como eles entendem. Só que o Senhor Jesus Cristo apresenta aqui como que ele enxerga. Nessa parábola, esse senhor, esse servo, que se ausenta é exatamente a figura do Senhor Jesus Cristo. E ele está alertando sobre como nós devemos enxergar a ausência do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. E como nós devemos lidar com tudo aquilo que ele confia para nós. A palavra dinheiro aqui, a palavra talento, e esse talento aqui, na verdade, ele pode ser traduzido por dinheiro. Um talento, por exemplo, ele equivalia a 6.000 denários. Você pode falar assim, poxa, você trocou 6 por meia dúzia, não entendi. O denário, ele era uma medida de pagamento para um dia de trabalho. Se você faz um cálculo aí aproximado de 6.000 denários, ou seja, 6.000 vezes o valor de um trabalhador por dia, você vai ter aí aproximadamente 400 mil reais. Poxa, isso é muita coisa. Daria para comprar um terreno aqui dentro do condomínio do Recanto Tranquilo. Talvez. Mas já é um dinheiro bom. Se você pegar o outro servo que recebeu aí 2 talentos, ele teria... Opa, falhou aqui. Ele teria recebido o equivalente a mais ou menos 800 mil reais, que já seria uma quantia bem mais significativa. Mas o segundo, ele teria... Peraí. Ok. Ok. Mas o segundo servo... Mas o terceiro servo, ele teria recebido ali, então, o equivalente a 2 milhões de reais. Nós estamos falando de uma quantia que é muito significativa. Seja para você, seja para mim. E a palavra de Deus, ela está dizendo que esse senhor, então, ele se ausenta. E a Bíblia afirma que ele se ausenta por um tempo significativo para que eles possam trabalhar a respeito desse patrimônio que é entregue para que eles possam, então, trabalhar. Agora, dentro dessa parábola, existe uma verdade que é uma verdade inexorável aqui na parábola. Ela diz o seguinte: ele deu a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Nós não sabemos, e o Senhor Jesus Cristo não explica isso, mas cada um desses servos está recebendo de acordo com a habilidade que esse próprio Senhor, ele avalia, e ele está dizendo, olha, você dá conta de lidar com 1 talento, você dá conta de lidar com 2, e você dá conta de lidar com 5. Eu vou confiar a você esse talento, esse dinheiro, essa riqueza, e você vai ter tempo suficiente para poder preparar e para fazer alguma coisa com isso. A palavra de Deus, ela informa que os 2 primeiros servos, eles saíram imediatamente e saíram para ganhar esse dinheiro.
Agora, vale ressaltar que naquela época, quando se sabia que um servo se ausentava, normalmente os ladrões começavam a rondar os servos que haviam recebido a administração, por exemplo, desse dinheiro. Porque havia um interesse de pegar, de expropriar um patrimônio que tinha sido convertido em dinheiro. E pegar algo que estava fácil, digamos assim, de fácil apropriação ali. O risco era muito grande. O risco para o Senhor era muito grande e para os servos também era um risco muito grande. Nós não estamos falando de uma atividade tranquila e segura em que você colocava o seu dinheiro no banco ali. Nós estamos falando de algo que era perigoso. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que ganhou os 5 talentos, ele saiu e ganhou, ele trabalhou, ele se esforçou e ganhou outros 5, e ele ficou então com o equivalente a 10 talentos. O segundo, ele recebeu 2 talentos, ele foi ali com todas as circunstâncias, trabalhou e ganhou mais 2. Mas a palavra de Deus, ela diz que o terceiro servo, ele toma uma atitude muito interessante. Diz o versículo 18. Mas o que havia recebido 1 talento foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando eu olhei esse registro aqui, eu pensei, poxa, isso aqui é que o meu banco está falando a meu respeito. Eu não sei se você já recebeu uma notificação do seu banco que ele diz assim, você precisa atualizar o seu perfil de investidor, né? Nós procuramos fazer um certo investimento lá em casa, mas o nosso investimento ele é bem modesto, é na caderneta de poupança. E quando vence o seu perfil lá, né, que você coloca, eles falam assim, você precisa atualizar o seu perfil. E o meu perfil é aquele perfil dos mais conservadores. Eu não gosto de risco. Se pudesse, até colocaria dinheiro debaixo do colchão. E eles ficam perguntando se eu não quero investir em CDB, Tesouro Direto, não sei o que lá, Bitcoin. E a coisa vai. Eu falo, não, gente, meu negócio aqui é coisa bem simples. Esse servo, olhando para a situação e para o contexto, isso vai explicar por que ele faz isso. Ele, na verdade, ele está dizendo, eu quero ser bem conservador, eu vou pegar todo esse dinheiro e vou cavar um buraco aqui, vou colocar numa caixinha e vou enterrar. Isso a gente não tira apenas dessa parábola, mas o Senhor Jesus Cristo havia informado que as pessoas sabiam que quando os senhores se ausentavam, nos campos daquela antiga propriedade, haviam tesouros enterrados, porque alguns desses servos faziam isso. E por isso que as pessoas compravam determinados campos, sabendo que ali havia algum tesouro dessa magnitude que havia sido enterrado. E ele faz isso. Ele vai ali, esconde todo aquele dinheiro, e ele não quer que aquele dinheiro que lhe foi confiado, ele seja então roubado. Esse é o receio dele. A primeira parte dessa parábola, ela ensina para nós algumas lições que são bem preciosas. São lições que nós não devemos esquecer e que nós precisamos aprender. O Senhor Jesus Cristo está ensinando para nós que até que Ele volte, nós precisamos entender que nós somos servos. A palavra servo aqui, ela é repetida pelo menos 6 vezes, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo, nós somos servos. Esses servos aqui representam eu e você. Os talentos, eles representam as oportunidades, os dons, os talentos espirituais que Deus nos confia e que Ele quer que nós trabalhemos. Curiosamente, nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo diz que esse Senhor não explica para os seus servos o que eles devem fazer. Esses servos, eles já sabiam o que eles deveriam fazer. Na condição de servos, o Senhor Jesus Cristo não quer que nós sejamos profetas dando profetadas por aí ou alguma especulação com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, vocês são servos, e na qualidade de servos, vocês precisam trabalhar aquilo que lhes foi confiado para que vocês ganhem mais.
Diferentemente da parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus Cristo está focando numa questão muito objetiva aqui de como nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, existe um elemento subjetivo importante, um elemento interno, que é a vigilância, mas existe um elemento externo que ele pode ser avaliado facilmente. É o que nós fazemos com as oportunidades, com os dons, com os talentos e com os recursos financeiros que o Senhor nos confia. O Senhor Jesus Cristo não está esperando que nós venhamos a servi-lo apenas com aquilo que nós não tenhamos, mas é com aquilo que Ele nos deu. Deus não cobrará de nós aquilo que nós não recebemos dEle. Existe um ensino claro em todas as Sagradas Escrituras e muitas vezes nós ignoramos esse ensino. A gente começa a cair numa verdadeira paranoia, pensando que nós só podemos servir com aquilo que não temos, quando a palavra de Deus diz tudo aquilo que vier à tua mão. Deus não está pedindo de você aquilo que você não tem. A questão é muito simples, olhe para aquilo que Deus já te deu. O que Ele te deu, o que Ele confiou, é disso que Ele pedirá contas para mim e para você. Amém, irmãos? Nós não precisamos começar a ficar especulando, elucubrando, pensando, Deus, o que eu vou fazer? O que você vai fazer é simples. Olhe para o que você tem. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo, você tem que cobiçar o talento de outro, vai procurar aquilo, vai procurar aquilo. Não, é simples. Olhe o que você tem, as oportunidades, os desafios que Deus está te dando. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Uma segunda verdade dessa parábola nesse ponto é que embora esse Senhor, Ele dê para cada um de acordo com a sua capacidade, Ele recompensa não é pela quantidade, mas é pela fidelidade. O Senhor Jesus Cristo chama os 2 primeiros servos e quando eles fazem uma prestação de contas, o Senhor Jesus Cristo diz dois adjetivos em relação a esses servos. Ele diz, servo bom e servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O adjetivo bom se refere à natureza desse servo. Diz quem ele é, se ele é servo verdadeiro, ou se ele não é servo. Fiel aqui se refere às oportunidades de como esse servo trabalhou com aquilo que lhe foi confiado. O primeiro adjetivo diz se esse servo é, na verdade, um servo. E o segundo diz se esse servo, na verdade, agiu em fidelidade com aquilo que lhe foi confiado. Isso aqui é muito importante para nós nessa parábola. O Senhor Jesus Cristo, Ele está examinando a nossa natureza, se nós somos de fato servos, e Ele está examinando como que nós agimos com relação àquilo que nos foi confiado. A terceira verdade dessa passagem é que essa passagem, ela ensina que esse Senhor, Ele vai se ausentar, mas um dia Ele voltará. A cada dia que passa, realmente, nós estamos mais perto da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas essa passagem, ela diz que haverá uma segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E essa parábola, ela aponta para essa verdade. Essa segunda volta é uma volta para um acerto de contas. É uma volta de acerto de contas com relação àqueles que são chamados os seus servos. A palavrinha que nós temos aqui para esse momento em que o Senhor está voltando é uma palavra que diz, preste conta da sua administração. Meus irmãos, nós não somos voluntários, nós somos servos. O nosso Senhor, Ele se ausentou e Ele voltará. Amém? Esse Senhor, Ele voltará e voltará para pedir contas daquilo que realmente Ele confiou para mim e para você. E Ele vai pedir conta daquilo que nós estamos fazendo com as oportunidades que Ele está nos confiando.
O Senhor Jesus Cristo, Ele quer recompensar os seus servos. Isso está muito claro nessa passagem. Ele quer nos recompensar, mas para que haja uma recompensa, há uma necessidade de um acerto. A palavra do nosso Deus diz a respeito dos galardões ou também das recompensas, que são coisas, são recompensas que o nosso Deus quer nos dar por aquilo que nós estamos fazendo, com as oportunidades que o Senhor nos dá. Ele quer recompensar os seus. Ele não precisa, porque Ele é Senhor, mas Ele quer fazer isso. E uma última verdade aqui nessa primeira parte é que esse Senhor é muito rico. Eu não sei se 400 mil, 800 ou 2 milhões é muito dinheiro ou pouco para você, mas o fato é que esse Senhor aqui diz que isso é muito pouco. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Esse Senhor está dizendo que haverá um momento na nossa vida, quando Ele voltar, em que, dependendo da nossa administração, nós receberemos uma posição diante dEle, não de filhos, mas como os seus servos, e que Ele quer nos recompensar por isso. Mas seguindo a passagem, eu quero caminhar para a segunda parte, para nós terminarmos aqui. Diz assim, a partir dos versos 24 a 30. Por fim, chegando que havia recebido um talento, eu estou no versículo 24, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo. Eu sei que o Senhor é um homem duro. Eu sei que o Senhor é um homem estrito. Eu sei que o Senhor é um homem sistemático. Para ser bem brasileiro mesmo, eu sei que o Senhor é muito enjoado. É isso que esse servo está dizendo aqui. Eu sei que o Senhor é assim. E aí esse terceiro servo aqui, ele diz: Senhor, eu sabia que o Senhor é assim, que o Senhor colhe onde não semeaste. Talvez isso para você não faça muito sentido, mas ele é o tipo de pessoa que começa a pegar os rendimentos de algo que ele não tinha. Esse servo está acusando o seu senhor de expropriação. O senhor é o tipo de pessoa que começa a lançar a mão em cima do alheio, que o senhor é capaz de tirar aquilo que o senhor não tem. O senhor se aproveita do pobre, do jornaleiro, da viúva. O senhor é capaz de fazer dinheiro em cima de onde não tem. Já conheceu uma pessoa assim? Mesquinha, avarenta, rabugenta. É isso que esse servo começa a falar do seu senhor. Esse é o investidor tradicional. E que o Senhor recolheu onde não plantou. A parábola aqui está fazendo alusão àquelas colheitas em que as pessoas precisavam juntar ali os montes de grãos, ou de trigo, ou de qualquer outra coisa, e colher, colocar aquilo tudo em montes para jogar no celeiro. E ele está falando que o Senhor aqui, essa pessoa, ele está recolhendo em cima de plantas em que ele não cultivou. Esse terceiro servo está acusando o seu senhor de ser uma pessoa muito má. Ele está colocando aqui nos ombros desse senhor qualidades e virtudes que ele nunca teve. Muito pelo contrário, ao invés de entregar todos os seus dinheiros aos banqueiros, ele está confiando aos servos. Ele está dando um voto de confiança. Está aqui, ó, eu podia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, mas eu estou entregando a vocês. Que era um risco muito grande também. E aí ele diz assim, então, ou seja, por causa disso, eu fiquei com medo. O Senhor, eu sabia que a fama do Senhor te precede. Então o que eu fiz? Eu fui aplicar na caderneta de poupança. Nem isso ele não fez. Então, eu fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Bom, chegou o dia, o Senhor voltou, está pedindo a prestação de contas, está aqui, toma o que é teu. Esse servo, ele está achando que ele está fazendo tudo certinho. Ele é cauteloso, ele sabe dos bandidos, ele sabe do perigo de toda aquela situação, ele está dizendo,
ó, tem perigo aqui, alguém pode me dar um golpe, eu posso levar um 171, estelionato, tem aquela gangue perigosa ali e tal, eu vou esconder esse dinheiro. Aos nossos olhos, se essa parábola ela terminasse aqui, a gente daria razão para esse terceiro servo. A única questão é que nessa parábola o Senhor Jesus Cristo ele emite a opinião dele a respeito desse tipo de gente. Diferentemente dos outros dois primeiros servos que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, servo bom e fiel, existem dois adjetivos aqui que qualificam esse terceiro servo. O Senhor Jesus Cristo diz, servo mau e preguiçoso. O primeiro adjetivo diz quem é esse servo. Na verdade, ele não é servo. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo, ó, você é um servo cauteloso, você é um servo cuidadoso, você é disciplinado, você faz tudo certinho, você é bem quadradinho, que bom, né? Tadinho de você, já que você tinha tanto medo, né? Que bom que você guardou o meu dinheiro. Jesus não diz isso. Jesus está dizendo, servo mau e preguiçoso. Muito cuidado, porque nós olhamos para algumas situações e a gente começa a dizer que aquilo é cautela. Quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não, isso não é cautela, isso é vileza. Muito cuidado, porque existem situações em que nós estamos dizendo, isso é cuidado. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não, isso não é cuidado, isso é preguiça. Existem algumas situações que nós dizemos, isso é a pandemia. Mas a gente pode ir no shopping, no supermercado. Vocês querem um lugar mais sujo que supermercado? Alguém já foi em algum supermercado e viu gente fazendo higienização com álcool no produto? Ninguém faz isso. Esse servo, humanamente falando, nós poderíamos dizer, ele é cauteloso, ele é cuidadoso, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ele é mau e ele é preguiçoso. E quando nós olhamos para essa passagem, o Senhor Jesus Cristo, então, faz aqui algumas alegações que devem nos fazer pensar sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo diz, servo mau e preguiçoso. Já que você pensava que eu colho onde não semeei, recolho onde não plantei, então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. O versículo 28 diz, tirai dele o talento, e entregai-o ao que tem 10 talentos. Mas todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse terceiro servo, ele tinha uma visão deturpada a respeito do seu senhor. De fato, essa visão deturpada do seu senhor evidencia muito claramente que ele não o conhecia. Que, na verdade, ele não tinha um conhecimento relacional com o seu senhor. Ele, na verdade, ele não era servo. Ele faz uma acusação, ele diz que o seu senhor é mau, e que, na verdade, quem é mau nessa história é o próprio servo. Essa segunda parte da parábola, ela nos diz que, mais do que boas intenções, o Senhor Jesus Cristo quer de nós uma atitude mais agressiva com aquilo que nós estamos tendo em relação aos nossos dons e talentos. O Senhor Jesus Cristo quer de nós disposição, diligência e que realmente nós sejamos sábios na aplicação daquilo que nós recebemos do nosso Senhor. Ao invés de desculpas que podem ser facilmente e socialmente aceitas pelas pessoas. Outras pessoas diriam desse servo, ele é medroso. Ele está sendo correto. Mas Jesus está dizendo, servo mau e preguiçoso. Essa expressão, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, essa expressão é um sinônimo para inferno. A passagem ela não está dizendo que nós perdemos salvação pelo que nós fazemos com aquilo, com as oportunidades que Deus nos dá. Não é isso.
Mas essa passagem ela está dizendo que a nossa percepção equivocada a respeito do Senhor Jesus Cristo, ela nos mostra, na verdade, quem realmente nós somos. E eu espero que você não faça parte desse terceiro grupo. Aqueles que são realmente servos do Senhor Jesus Cristo, Ele está esperando de nós que nós sejamos arrojados, que nós sejamos ousados, que nós tenhamos essa atitude de fidelidade com aquilo que nos foi dado. Seja tempo, seja bens, sejam dons ou talentos naturais, Ele quer que nós usemos isso para a honra e glória dEle. Amém, irmãos? Até que Ele volte. O dia, nós não sabemos. Mas essa parábola, ela ensina que Ele nos dará tempo suficiente para que nós investamos naquilo que Ele nos confiou. Eu quero te desafiar a reconsiderar o que você vem fazendo com aquilo que o Senhor está confiando a você. Com aquilo que o nosso Deus tem te dado, quais os dons, os talentos, o tempo e o recurso. Eu queria desafiar você a repensar sobre como servir ao Senhor. Não é com o que você não tem, é com o que você tem. Não são com as oportunidades que não tem, mas é aquilo que o Senhor está colocando no seu colo, as oportunidades, o que você pode fazer. Para isso eu gostaria de te pedir para ficar em pé, se você realmente está entendendo isso. Senhor, eu quero trabalhar melhor. Eu quero te servir melhor. Eu quero realmente consagrar melhor a minha vida ao Senhor. Eu quero entender que o Senhor pedirá contas não do que eu não tenho, mas daquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu quero realmente não dar desculpas de medo, de preguiça, mas eu quero ter aquela santa e bendita coragem que o Senhor é capaz de dar. É isso que essa parábola está dizendo. Irmãos, nós não somos chamados para saber o dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mas nós somos chamados para servi-lo e servi-lo fielmente, até que Ele venha. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui como Teu povo, como Tua igreja. A nós não nos foi dado conhecer os tempos e o dia que o Senhor voltará. Mas, ó Deus, pela Tua palavra, nós queremos servi-lo melhor. Nós queremos servi-lo fielmente. Nós queremos, ó Deus, entender do Senhor como nós podemos Te honrar, Te glorificar melhor com os dons e os talentos que o Senhor nos deu. Ó Deus, que realmente o Senhor nos abençoe, nos ajude como o Senhor já tem feito. E que sejamos conhecidos como Teus filhos, como servos bons e fiéis. E é isso, ó Deus, que queremos ouvir do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa semana. Apenas um aviso, os jovens estão vendendo aqui, eles vão vender um doce, alguma coisa ali, eu me esqueci do que é, mas você pode participar, o valor é R$7, certo, Macário? Você pode adquirir ali, então, o seu doce para contribuir com o Ministério de Jovens de nossa igreja. Deus abençoe, uma boa semana a todos.
sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado.